Olá, saudações fraternas a todos. Vamos nos preparando para o 6º vídeo, Estudo Quarentena. Pedimos aos amigos espirituais que nos ajudem no desenvolvimento do assunto da nossa reflexão de hoje. Desprendimento dos bens terrenos. A leitura que foi pedida para a aula de hoje foi o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Dentro deste capítulo, especial atenção à parte final, que leva o subtítulo de Desprendimento dos bens terrenos, autoria de Lacordaire. Quem foi Lacordaire? Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire foi um religioso dominicano. Foi padre, jornalista, educador, deputado e acadêmico. Em sessão realizada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 18 de janeiro de 1867, o médium escrevente habitual, chamava-se Morin, descreveu a presença do espírito do padre Lacordaire como sendo um espírito de grande reputação terrena, elevado na escala intelectual dos mundos. Espírita antes do espiritismo. Ele retornou de além-túmulo para emprestar à obra da codificação sua talentosa e inestimável contribuição. Neste texto, ele foi de tal clareza que, por vezes, chega até a assustar, uma vez que nos leva a refletir se em alguns momentos não servimos a Mamon. O Evangelho de Mateus esclarece que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon significa Deus de riqueza e cobiça, literalmente dinheiro. O amigo espiritual inicia nos lembrando que entramos nesse mundo com um grande compromisso, o de nos aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento nós devemos uns aos outros, ou seja, devemos ajudar e sermos ajudados. Para que, nesta caminhada terrena, cada vez nos aperfeiçoemos mais. E diz ainda, para que isso aconteça, a necessidade de uma união sincera e fraternal entre todos os espíritos encarnados. E que só assim haverá regeneração. Vejam só a importância deste aviso que ele nos dá no início de sua comunicação. Pois quantas vezes nos esquecemos que ao deixar de ajudar alguém, estamos, na verdade, deixando de nos ajudar. Porque se o progresso se fizer, eu vou usufruir dele. E no momento que eu não ajudar o progresso a acontecer, eu não estarei cumprindo com os deveres de um co-criador da criação divina. Pensem bem como é grande esse compromisso. Deus aprova aquele homem que, através de seu trabalho árduo e honesto, consegue amealhar fortuna. O alerta que nos é dado e que deve ser analisado é sobre como deve ser administrada a fortuna amealhada, pois pode haver um apego ou um desperdício. Quando o homem se apega à sua riqueza, paralisa sua capacidade de amar,
desenvolvendo o vício da avareza. E quando esbanja, desenvolve o vício de gastar em demasia, provavelmente em supérfluos. Vejamos dois tipos de comportamentos viciosos: o avarento, que não gosta de dar, e o esbanjador, que não se importa com a necessidade do próximo. Entre esses dois procedimentos, Deus colocou a virtude da caridade, essa virtude santa, para que, através do gesto caridoso, os vícios dos que acumularem riqueza se dissipem, encaminhando-os para que adotem atitudes nobres, ajudando assim no progresso moral da humanidade. Lembra-nos também o amigo espiritual que a fortuna, tendo vindo por herança ou por trabalho, tanto faz, ela é dada por Deus e tudo retorna a Ele. Nada nos pertence, nem mesmo nosso corpo, uma vez que no momento da morte nós não o carregamos. Também os bens materiais nós não os levamos, por isso temos que ter presente. Tudo que temos é empréstimo de Deus e a Ele temos que restituir. Porque quando Ele nos empresta, impõe condições, que o que for supérfluo deve ser dado para os necessitados. Quantos ricos nesta terra de meu Deus cobiçam ficar mais ricos? Desejam ardentemente cada vez ganhar mais e nunca devolvem ao Deus Pai que a eles deu tudo, que é dono de tudo. Tem um ditado popular que diz: quem dá aos pobres, empresta a Deus. Podemos modificar dizendo: quem dá aos pobres, devolve a Deus. No momento da morte, inexorável, prestaremos conta. Nos assusta pensar, e é difícil de admitir, que aquilo que imaginamos serem atitudes de previdência, para que não nos venha faltar nada no amanhã, nem mesmo aos nossos filhos, que isso possa ser uma forma de egoísmo. Puxa, que difícil admitir isso! Mas não será pura verdade? Por isso, temos que refletir no que nosso amigo espiritual está querendo nos dizer. Com o comportamento egoísta, ensinaremos aos nossos filhos o egoísmo, e eles não serão caridosos. Assim, perpetuaremos em nossa prole a ideia de que devemos adquirir para que não venha a faltar. Lembram que a melhor educação é a pelo exemplo. Pensando nisso, lembro dos primeiros dias da pandemia, quando passavam na televisão imagens da corrida aos supermercados, onde mostravam pessoas comprando para estocar. Isso não é prevenção, temos que admitir. Tem uma dose generosa de egoísmo nessa corrida. Um outro aspecto muito importante que o nosso amigo espiritual aborda é que a pessoa rica de berço pode, conforme a educação que recebe, ser egoísta ou ser generosa, mesmo sem ter feito muito esforço para ganhar seu dinheiro. Assim como aquela que foi bem pobre e fez muito esforço para ganhar dinheiro, amealhou fortuna, também pode desenvolver um desses dois sentimentos. Mas o pobre que esqueceu o quanto dói a falta de proventos e não ajuda os mais necessitados, é bem mais culpado por suas atitudes egoístas do que o outro que nunca experimentou o desassossego da fome. A pessoa ambiciosa, que quer obter êxito a qualquer custo, quando consegue atingir seu objetivo, torna-se orgulhosa
e é capaz de humilhar a seu irmão de caminhada, negando-lhe ajuda, pois pensa que este deva fazer como ela, dando a entender que ele é carente porque não trabalha, não se esforça. O orgulhoso, por sua vez, não percebe, apesar da inteligência e capacidade para o trabalho, que tudo o que consegue é por desígnios de Deus e que é empréstimo, que ele terá que prestar conta. E mais, o Senhor da vida pode, se assim entender, acabar com tudo em uma só palavra. E ao rico não é dado o direito de esbanjar a fortuna adquirida, não importando-se por herança ou trabalho. Isso é descaso e indiferença. Desprendimento de bens materiais não é sinônimo de generosidade. Isso pode ser egoísmo, porque podemos nos desprender do que não nos serve mais. Quem possui uma boa situação financeira não pode gastar à toa ou tomar para si o bem dos outros, por não ser dono dos bens adquiridos, e sim depositário. Então, amigos, conforme o que nos é dito, o que vem a ser, na verdade, o desapego a bens terrenos? Consiste em usá-lo comedidamente e ajudar ao próximo, não considerando isso um sacrifício. Se Deus achar por bem que se perca o que se ganhou, deve haver resignação. Confiar em Deus. Ele dá, ele pode tirar. Lembrar sempre que há bens infinitamente melhores do que os da terra. Quanto menos nos apegamos, menos sofremos se perdermos. O Pai Celeste não ordena que se deva dar tudo que se possua, ficando em total miséria. Consiste também que o rico administre bem sua fortuna para proveito de todos, honrando a missão que lhe foi confiada pelo Criador, entendendo que gerir bem é o cumprimento de um dever. Que haja contentamento em gastar o necessário para o bem viver. Riqueza não é sinônimo de felicidade, portanto, a inveja é desnecessária. E para finalizar, concluo com duas citações de Lacordaire, o amigo espiritual, cujos pensamentos nortearam o estudo de hoje. Primeiro pensamento: de 3 coisas precisa o homem para ser feliz: bênção divina, livros e amigos. E uma outra citação: a sociedade não é mais do que o desenvolvimento da família. Se o homem sai da família corrupto, estará corrupto para a sociedade. Muito obrigada e uma boa semana a todos.